Meus queridos e amados irmãos, Pai do Senhor para todos, quero nesse momento estar dando início a uma série de estudos onde trataremos aqui sobre teologia sistemática. Teologia sistemática é um campo de estudos da teologia bíblica, onde contém pelo menos 10 disciplinas. São 10 disciplinas importantes, são 10 disciplinas fundamentais para a vida da igreja e para o conhecimento daquele que quer estar melhor preparado, não somente para viver uma vida agradável a Deus, mas também para ensinar e para pregar o Evangelho com maior fundamentação nas Sagradas Escrituras. Então, destas 10 disciplinas que faz parte da teologia sistemática, nós temos as que se seguem. Primeiro, bibliologia. Segundo, teontologia. Terceiro, cristologia. Quarto, pneumatologia. Quinta, angelologia. Sexta, antropologia. Sétima, martirologia. Oitava, soteriologia. Nona, eclesiologia. E a 10ª, escatologia. Então, essas 10 disciplinas nós queremos estar estudando, trazendo aqui através de vídeos, para que o amado possa estar acompanhando e certamente aprendendo mais de maneira sistematizada nestas doutrinas que são, como eu já disse, fundamentais e importantes para cada um de nós. Então vamos dar início hoje com a primeira disciplina, que é exatamente a bibliologia. Então, bibliologia, conforme o termo já está dizendo, é o estudo da Bíblia. Mas nesse sentido, é conhecer a Bíblia, não é? Saber a sua origem, saber realmente a sua natureza, ver como ela chegou até nós, como ela foi produzida, enfim, nós vamos ter com isso a capacidade de conhecer o livro, que é exatamente o livro-texto que nós, como obreiros, usamos para ensinar a igreja e para pregar o Evangelho. Então é muito bom que nós conheçamos, em primeiro lugar, a ferramenta a qual nós usamos para realizar o nosso trabalho. Então, como obreiros, nossa ferramenta principal é exatamente a Palavra de Deus. E eu quero convidar você para que nós venhamos a estar exatamente aprendendo sobre este assunto. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, a palavra Bíblia, ela é uma palavra que vem do termo grego e significa livros, ou coleção de pequenos livros. Foi exatamente João Crisóstomo foi um dos grandes teólogos do passado, então foi ele quem disseminou esse termo Bíblia para se referir à palavra de Deus. O tradutor da Vulgata Latina, Jerônimo, então ele costumeiramente chamava o Sagrado Livro de Biblioteca Divina. Muito bem, então desde João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia. Portanto, nela, judeus e cristãos baseamos a nossa fé. Então a nossa fé é baseada neste livro maravilhoso chamado Bíblia, que foi universalmente popularizado, e hoje, quando se fala Bíblia, todo mundo já sabe a quem está se referindo. Então veja que esta Bíblia, este livro especial, ele foi escrito num período de cerca de 1600 anos. Já pensou? Qual livro, não é,
por mais importante que seja, demorou todo esse tempo para ser escrito. Mas a Bíblia tem essa particularidade, ela foi escrita nesse período de cerca de 1.600 anos, isto por cerca de 40 homens, 40 escritores, que viveram nas mais diferentes épocas, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes situações, nas mais diferentes circunstâncias. Para termos uma ideia, do tempo de Moisés até o tempo de João, que escreveu o livro de Apocalipse, por exemplo, demorou um período de mais de 1.500 anos. Então veja que muitos dos autores da Bíblia nem se conheceram, porque viveram num período muito distante do outro e, como eu disse, em culturas diferentes, né? Enfim, cada um tinha a sua particularidade, também eles tinham profissões diferentes. Veja que nós temos vaqueiros como Amós, temos médicos como Lucas, temos pescadores como Pedro, João e etc. Temos grandes poliglotas como Paulo, como Moisés, enfim. Então foi homens das mais diferentes profissões, culturas, conhecimentos que Deus realmente capacitou para escrever este livro que é maravilhoso. Então, quais os materiais que foram usados para a escrita? Foram usados materiais da época. Por exemplo, foi usado o papiro. O que era o papiro? O papiro era uma espécie de uma planta aquática que estava muito ali nas margens dos rios, por exemplo, no rio Nilo, ali no Egito, e ele tem uma folha muito grande, uma folha resistente, e estava usado aquela folha de papiro para escrever, por exemplo. Então esse era um dos materiais. Outro material que tornou-se muito popular foi o pergaminho. Pergaminho era pele de animais, bodes, né, carneiros, que eram curtidos e escrevia-se textos, e muitos textos da Bíblia foram escritos em pergaminhos. Então nós vemos também quais as línguas originais que foi usado para a escrita da Bíblia. Bem, no Antigo Testamento foi usado o hebraico, que era a língua ali do povo semita, né? Aquele povo ali do Oriente Médio, e foi usado porções do aramaico, aquela língua que foi realmente aprendida no período do cativeiro, e foi usado no Novo Testamento o grego, né? Aquele grego popular, o grego koiné, que era o grego que todo mundo realmente conhecia. Então, essas línguas foram as línguas originais que foi usado para a escrita da Bíblia. Nós vemos que existem vários nomes pelos quais a Bíblia é conhecida, ou seja, são nomes que são aplicados para a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, a palavra Escrituras, está em Mateus 21:42. Esse termo aplica-se à Bíblia. Temos também aqui lei do Senhor, é outra frase que é aplicada à Bíblia, Isaías 34:16. Temos outro termo, outra frase chamada Palavra de Deus, que é muito bem conhecida, Marcos 7:13, Hebreus 4:12. Temos também o termo oráculo, o oráculo de Deus, Romanos 3:2, que também é uma referência à Bíblia. Nós temos no Salmo 119, não é? É o salmo maior, é o maior livro da Bíblia, não é? Com 176 versículos. Então aquele salmo, ele é realmente um salmo de, eu diria, de louvor à Bíblia. É um salmo que retrata em praticamente todos os seus versículos a Bíblia. Agora, quais os nomes que aparecem ali relativos à Bíblia? Então aparece o nome lei, mandamentos, testemunhos, estatutos, preceitos, juízos. Então são palavras que
se referem à Bíblia. Aí quando nós agora passamos para a estrutura ou classificação da Bíblia, nós observamos que a Bíblia é um livro que contém 66 pequenos livros. É aquilo que nós falamos no início. É uma coleção de pequenos livros. São 66 que estão agrupados em um único volume. Então nós temos o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros, não é? Esses 39 livros do Antigo Testamento, eles estão divididos em 4 seções. Essas 4 seções, elas são, primeira, lei, ou Pentateuco. Segunda seção, história. Terceira seção, poesia. E a quarta seção, profecia. Na primeira seção, chamada Lei ou Pentateuco, é onde contém os 5 livros que Moisés escreveu. Vai de Gênesis até Deuteronômio. Na segunda seção, História, que vai realmente falar da história e do desenvolvimento do povo de Israel, são 12 livros, começando do livro de Josué e vai até o livro de Esther. Então ali é a história do povo de Deus naquele período. Depois vem a terceira seção chamada Poesia, que contém 5 livros, nesse estilo poético. Primeiro, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São 5 livros poéticos. Depois vem a quarta seção do Antigo Testamento, chamada de Profecia, que são 17 livros, são os livros proféticos, e nessa seção chamada Profecia, nós temos a divisão aí, chamada de profetas maiores e profetas menores. Nos profetas maiores estão 5 livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias e Daniel. E na seção profetas menores, nós temos aí 12 livros, começando o livro de Oséias, indo até o livro de Malaquias. Então existe esta nomenclatura chamada profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Será devido à importância de uns com relação aos outros? Não, todos são importantes, todos têm a mesma importância para Deus e para a comunidade. A questão maiores ou menores diz respeito ao volume que determinado profeta escreveu. Então você vê que os livros dos profetas maiores são mais volumosos e, naturalmente, os profetas menores são menos volumosos. Então é por isso que aqueles que compilaram a Bíblia dividiram e colocaram profetas maiores e profetas menores. Muito bem. Então, o Novo Testamento contém 27 livros, não é? E neste Novo Testamento, esses 27 livros também estão divididos em 4 seções. A primeira seção é chamada de biografia, a segunda seção chamada de história, a terceira seção chamada de ensinos ou epístolas e a quarta seção, profecia. Bem, na primeira seção chamada biografia, nós temos aí os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Então, nesses 4 evangelhos, que são livros biográficos, trata exatamente do nascimento, né, da vida, do ministério, morte, sepultamento, né, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, é a biografia do Filho de Deus que veio a esta terra. Agora, também, dentre esses evangelhos, nós temos os 3 primeiros, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Exatamente por causa da similitude
por causa da, vamos dizer assim, do que eles escreveram. Praticamente o que Mateus escreveu, Lucas e Marcos escreveu. Então, eles escreveram praticamente a mesma coisa. Claro que cada um com a sua identidade própria, com o seu estilo próprio, cada um vendo o fato na sua visão, e Deus, ele respeitou e respeita o estilo, o modo de ver, o modo de escrever, cada evento ligado à vida de Jesus, de modo que o escritor, ou melhor, o leitor menos avisado, quando ele lê Mateus, Marcos e Lucas, em determinadas passagens, ele pode querer pensar que há alguma diferença, que há algum erro, que há alguma contradição. De forma nenhuma. A Bíblia é perfeita. O que acontece é que Deus, ele não tirou, ele não suprimiu, mas ele respeitou a particularidade de cada escritor, respeitou o estilo de cada um, e isso está registrado ali em cada livro, em cada evangelho. Isso está mostrado a particularidade de cada escritor. Então, os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, por causa da similaridade do que foi escrito, os fatos que são narrados praticamente todos eles estão narrados nos demais, então isso chama de evangelhos sinóticos. Embora tenha diferenças no sentido de estilos, não é? No sentido de visão de cada um, porque isso faz parte da nossa vida. Cada um de nós somos individuais, somos indivíduos diferentes, e Deus realmente respeita isso, mas, contudo, são sinóticos porque há uma similaridade naquilo que escreveram. Já diferente de João, que é um evangelho também, faz parte dos livros biográficos, mas João escreveu praticamente outras coisas. Em primeiro lugar, João escreve o seu evangelho mostrando Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus, certo? E ele narra fatos, eventos que nenhum dos outros narraram. Então ele é um evangelho, eu diria, especial. Ele tem essas particularidades, são diferentes, por isso não está classificado como um evangelho sinótico. Mas é muito interessante, é muito importante a leitura de todos os evangelhos, e particularmente o evangelho de João é um evangelho maravilhoso. Então está aí. Essa é a primeira sessão, chamada biografia. A segunda sessão, chamada história. E apenas um livro do Novo Testamento recebe essa nomenclatura, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então o livro de Atos vai narrar o início da história da igreja. Esta igreja que, na visão de Paulo, quando ele escreve em Efésios, por exemplo, que ele mostra que até então a igreja era um mistério, que estava oculto, e é claro que no Antigo Testamento não é mencionado esta igreja, então ela aparece agora no Novo Testamento, e é exatamente em Atos dos Apóstolos que a igreja é inaugurada, no capítulo 2, e aí continua aquelas narrativas falando exatamente da continuação da igreja, dos seus feitos, como ela foi realmente implantada, como ela cresceu, enfim. Então está ali, é um livro histórico. Em terceiro lugar, a terceira classificação do Antigo Testamento é chamada de ensino ou epístolas. Isso se refere aos 21 livros chamados de epístolas, ou cartas, né? E desses 21 livros, 13 são atribuídos a Paulo, a autoria, e desses livros que Paulo escreveu, 3 epístolas são chamadas de epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Né? Então, vemos também depois as epístolas universais. Nós temos uma que Tiago escreveu, nós temos 2 que Pedro escreveu, e temos 3 que João escreveu,
aquele mesmo João que escreveu o Evangelho, também escreveu 3 epístolas, não é? E temos a epístola que Judas escreveu. Então, ao todo, são 21 epístolas. Não é? Temos também a epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, até hoje não se sabe, mas também é uma epístola muito importante, enfim. E depois temos a 4ª seção, que é chamada de profecia, que é apenas um livro, é o livro de Apocalipse. Também muito bom, muito rico esse livro, né? Que vai falar especialmente da consumação de todas as coisas. Muito bem, então está aí essa classificação do Novo Testamento, não é? Biografia, história, epístolas e profecia. Muito bem, então nós queremos dizer também que a Bíblia Sagrada, ela é um livro inspirado por Deus. Então a inspiração deve ser ressaltada aqui, porque a Bíblia Sagrada, ele é o livro dos livros. Não há nenhum livro na história da humanidade que venha se comparar à Bíblia. Todos os livros que foram produzidos, ele teve uma inspiração humana. Pessoas sábias, pessoas inteligentes, que escreveram muitas obras boas. Mas não se pode comparar com a Bíblia Sagrada, porque ela é um livro divino, não é? O autor é o próprio Deus. Então ela é um livro inspirado. Quando falamos de livro inspirado, inspiração aqui fala de sopro, porque a palavra espírito está ligado a sopro, a vento, a hálito. Então é como se Deus tivesse inspirado, não é? Então é uma palavra soprada por Deus. Isso mostra que ela não pode conter erros. No seu conteúdo não existe vontade humana. Ela não foi produzida por vontade de homem nenhum, mas foi o próprio Deus quem quis produzir este livro, que é maravilhoso. Portanto, ele deve ser reconhecido como livro dos livros, o livro de Deus. E nesse particular, nós somos a favor daquilo que é chamado de ortodoxia. O que é que a ortodoxia crê e ensina? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque existe aqueles que são chamados de neo-ortodoxos, que dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Veja que aí é um problema, é um perigo, quando a gente deixa de crer que a Bíblia é, para agora passar a crer que ela contém. Quando eu digo que ela é, eu estou dizendo que toda a Bíblia é inspirada por Deus, portanto toda a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu digo que ela contém, eu estou querendo dizer que há partes que não é a palavra de Deus, há partes que não foi inspirada. Então aí é um problema. Aí já passa a ser um desvio que vai complicar tanto o nosso entendimento, como também a mensagem que nós pregarmos, ela já vai soar, não é? De forma que a Bíblia não é confiável, e isso pode gerar sérias complicações para aqueles que ouvirem, porque não vão agora aplicar a sua fé completa nas Sagradas Escrituras. Então, a nossa posição é: a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém. Mas existem aqueles que são chamados de liberais, que eles dizem que a Bíblia passa a ser a palavra de Deus. Ou seja, ela não apenas contém, mas ela apenas passa a ser. Quando eu leio a palavra, que ela me convier para mim em determinados assuntos, então naquele momento, aquela porção que eu li, ela passa a ser a palavra de Deus. Então isso é um desvio, isso é perigoso. A Igreja de Cristo não pode aceitar essa falácia, não pode aceitar essa ideia, essa teoria, que vai tirar o valor da palavra de Deus. Então vamos acreditar, a Bíblia Sagrada ela é
toda inspirada por Deus, por isso ela é a palavra de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus ela é infalível, ou seja, ela não falha. Aquilo que ela diz, ela se cumpre. Aquilo que ela diz, ela é digno da nossa confiança. Quando você ouvir a palavra de alguém, a palavra de um doutor, a palavra de um cientista, a palavra de um erudito, você pode saber que aquela palavra pode falhar, porque aquele que falou é falível. Mas quando você ler, quando você ouvir, quando você compreender uma palavra da parte de Deus, você pode confiar, porque o Deus que deu a palavra, ele é infalível e a sua palavra é igualmente infalível. Em terceiro lugar, a palavra de Deus ela é inerrante, ou seja, ela não pode errar e nem contém erros. Isso é muito interessante nós observarmos. Ao lermos a Bíblia Sagrada, tenhamos perfeita confiança de que aquilo que ela está dizendo é a verdade. Ela não pode errar. Nós sabemos que existem os críticos que desde o início eles trabalham no afinco de encontrar erros na Bíblia, de encontrar contradições, mas até hoje ninguém foi capaz de encontrar um erro na Bíblia. Então a história comprova a veracidade da Bíblia, a arqueologia comprova, tudo comprova, né, a veracidade da Bíblia. Inclusive, quando nós estivermos lendo a Bíblia e encontrarmos uma aparente contradição, você pode ter certeza, essa contradição, ela parte da nossa mente finita, certo? Esse suposto erro que você está vendo, que eu possa ver na Bíblia, podemos entender, isso parte do meu entendimento. Sou eu que não estou entendendo. Deus ainda não iluminou para mim essa passagem, esse texto, esse fato. Então eu preciso ser humilde, né, para reconhecer que sou eu que estou errado, mas que a Bíblia Sagrada ela é inerrante. Isso é fundamental para aquele que é estudante da palavra, para aquele que teme a Deus. Ele deve ser humilde para entender que a Bíblia ela não contém erros. Ela é a palavra de Deus e ela é verdadeira. Em quarto lugar, a palavra de Deus é eterna. A Bíblia diz que passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, disse Jesus. E da mesma forma que o nosso Deus é eterno, sua palavra também é eterna, permanece para sempre. E em quinto lugar, a palavra de Deus ela é imutável, não muda. Assim como Deus, está escrito em Malaquias, não muda, sua palavra também não pode mudar. Os seus preceitos, as suas promessas, suas alianças, aquilo que ele prometeu para a sua igreja, para o seu povo, está de pé. Por exemplo, com relação a Israel, prometeu salvar Israel na pessoa de Abraão, ele continua com a sua fidelidade, não é? Então ele vai realmente cumprir com a sua palavra. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir, porque a palavra é imutável. Deus não pode estar mudando de ideia de forma nenhuma, porque ele tem realmente um projeto, estabeleceu um plano e ele cumprirá de maneira integral, porque Deus ele é verdadeiramente imutável. Eu quero convidar você para nós vermos algumas particularidades da Bíblia. Primeiro, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Isso aconteceu em 1455, na Alemanha, por Gutenberg. Gutenberg foi quem criou a imprensa e o primeiro livro a ser impresso foi exatamente a Bíblia. Outra coisa, a divisão que nós temos hoje na nossa Bíblia, essa divisão feita em capítulos, ela foi feita em 1250 depois de Cristo. Hoje é muito fácil, a gente pega a nossa Bíblia, toda bem organizada, dividida em capítulos, em versículos, então fica mais fácil da gente ler, da gente entender.
quando ela foi escrita, era apenas um rolo com a escrita, não é? Uma após a outra, sem ter essas divisões como nós temos hoje. Isto é muito bom, isto facilita, mas foi alguém que fez esse tipo de trabalho e isso aconteceu na divisão dos capítulos em 1250. Agora, a divisão dos versículos se deu entre 1445 e 1551. Tudo isso eram trabalhos laboriosos, trabalhos que despendiam esforço, mas Deus, em todo tempo, usou pessoas para fazer com que a palavra dele chegasse até nós de maneira como a temos hoje, dando a cada um de nós o prazer de lê-la de maneira assim muito gostosa, né? Muito saborosa a leitura da palavra de Deus. Olha, queridos, o Antigo Testamento contém 23.214 versículos e contém 929 capítulos. O Novo Testamento contém 7.959 versículos e 260 capítulos, totalizando assim, em toda a Bíblia, 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Então, o nome Deus é mencionado na Bíblia cerca de 8.000 vezes. O maior versículo da Bíblia está no livro de Esther, no capítulo 8, versículo 9, e o menor versículo está em Lucas, capítulo 20, versículo 30, ou João, capítulo 11, 35, isso vai de acordo com a tradução. É tanto que tem outra tradução que o menor versículo está lá em Jó, mas são pequenas particularidades, certo? Então é somente para nós levantar nossa atenção e ver que existem algumas particularidades interessantes na Bíblia. Por exemplo, no livro de Esther e no livro de Cantares não aparece a palavra Deus. Sabemos que Deus está trabalhando ali, tanto no livro de Esther como em Cantares, Deus está presente porque foi Ele que inspirou os autores para escrever, mas não aparece o nome. Outra coisa, o maior e menor versículos ou capítulos da Bíblia estão nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia e o Salmo 117 é o menor capítulo. A autoria da Bíblia, ela é tanto divina, porque foi Deus quem inspirou, quem deu o Espírito Santo, foi Deus quem supervisionou, foi Ele que teve o cuidado para que a palavra se mantivesse pura, mas teve também a participação humana. Foram homens capacitados, escolhidos, dotados por Deus, que tiveram a participação humana no sentido de escrever. Então Deus, Ele faz isso. Ele produz algo de valor como a Bíblia e Ele conta com a participação humana para fazer a sua parte. Então temos aí a Bíblia, teve a participação humana, mas no sentido de ser o agente que ia escrever e facilitar a chegada dessa Bíblia até nós. Mas é Deus quem inspira os autores, é Deus quem supervisiona, é Deus quem realmente trabalha para que ela chegue até nós de maneira pura, intacta e livre de erros. Então, e a Bíblia tem um tema central. O tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. É tanto que se você ler, começando de Gênesis, e ler cada livro do Velho Testamento, você vai encontrar a pessoa de Jesus. Claro que o nome Jesus não vai estar lá, porque Jesus só é revelado agora com o seu nome no Novo Testamento, mas ele está lá presente em todos os livros do Antigo Testamento e principalmente do Novo Testamento. Por quê?
porque ele é o tema central. Deus abençoe a sua vida. Está aqui um pequeno resumo dessa disciplina chamada Bibliologia. A partir daqui, você que tem interesse pode se aprofundar no conhecimento dessa matéria e certamente você vai aprender muita coisa e Deus vai lhe abençoar. Fique na paz. Em seguida estaremos trazendo a segunda disciplina e com certeza Deus tem muito para cada um de nós. Deus abençoe. Foi um prazer. Fique com Deus.